Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Constantemente alguém me pergunta se eu acredito em determinada coisa, o que eu acho de determinada coisa. Não é uma pergunta inválida, é uma pergunta totalmente válida, porém que na própria pergunta já demonstra o quanto nós estamos condicionados, o quanto nós estamos doutrinados a achar, a acreditar, a opinar, mesmo sem saber. Então, não é uma questão de acreditar. Tenho dito isso constantemente e não sei se consigo me fazer compreender, mas vale a tentativa. Não se trata de acreditar, você não precisa acreditar em nada, dar crédito a coisas as quais você não sabe, não vivenciou, não experimentou. Quando eu comecei a compartilhar, há cerca de 3 anos atrás, as minhas experimentações através desse canal, eu usava muito a expressão não crença. Depois, com o tempo, acabei abandonando essa expressão porque eu queria achar uma expressão mais condensada numa única palavra e nunca encontrei. Mas essa que é a verdade. O que nós precisamos é de não crença, tornar-nos descrentes, deixar de dar crédito para experiências alheias. A experiência alheia não nos torna conhecedores da verdade. A experiência alheia não nos torna sábios. A experiência alheia não nos torna aptos a conhecer a verdade. Isso em si mesmo é uma verdade profunda, é uma verdade fundamental. E a maioria das pessoas foge do autoconhecimento numa tentativa de fugir de si mesmos, continua esse hábito. Gente, não tem como escapar do autoconhecimento, não tem como escapar da meditação. Eu ouço e vejo e leio muitas pessoas nas redes sociais dizendo eu não consigo meditar por isso. Mais importante do que focar nas razões pelas quais você não consegue meditar, embora seja importante você saber isso, né? Quais são as razões que te impedem, mas não foque nisso, não concentre a sua atenção. A maioria das pessoas comenta isso e segue sua vida do mesmo jeito. E é interessante como as pessoas são apegadas aos seus velhos hábitos. Então, quer dizer, eu não consegui, descarta, né? Mas não tem como escapar. Você não vai ter como escapar nessa vida, na próxima vida, hoje ou amanhã, não interessa. Mas o mais importante é você saber que a hora é agora e que sempre é hora de começar. Não importa, mas não fique prorrogando para amanhã. Amanhã não vai ser diferente de hoje. A sua dificuldade de amanhã para aprender a meditar vai ser a mesma de hoje. Você reclama que, né, a maioria, forma de falar, né? A maioria das pessoas reclamam que não conseguem bloquear os pensamentos, parar os pensamentos, que não conseguem. E não tem como parar os pensamentos. O objetivo da meditação não é parar os pensamentos. O objetivo da meditação é observar apenas conscientemente. Meditação é consciência. O oposto disso é distração. Inconsciência é distração. Distração é o oposto da meditação. Meditação é presença. Existe muita confusão, muita fantasia, como em todos os outros assuntos, né, em torno da meditação. Mas saiba que você não escapa da meditação para poder se conhecer. Quando eu falo meditação, eu estou falando ser meditativo, não estou falando do estereótipo da pessoa lá que se esconde por um determinado momento dos barulhos, das pessoas, do mundo, enfim, né? Mas o mundo está dentro de você. O mundo não está fora de você. O mundo está todinho na sua mente.
Então, para conhecer o mundo, você precisa conhecer a sua mente. Para conhecer o mundo, você precisa conhecer a si mesmo. Você precisa conhecer os mecanismos do seu ego, como o seu ego funciona, com os seus gostos e desgostos, com os seus quereres e rejeições, com as suas atrações e repulsões. Por que eu aceito isso? Por que eu rejeito aquilo? Por que eu atraio isso? Por que eu repilo aquilo? Todo esse mecanismo está funcionando constantemente dentro de você, automaticamente, e você não faz a mínima ideia do que está acontecendo dentro de você. Então, tornar-se meditativo é prestar atenção, é só isso. Você pode ser meditativo o tempo todo. Tornar-se consciente, tornar-se presente o tempo todo. Você pode se autoconhecer o tempo todo, com os olhos abertos, com os olhos fechados, através da sua respiração, principalmente. Se você estiver consciente da sua respiração, você está presente. Isso é uma chave fantástica que os mestres têm tentado ensinar há anos. A consciência está na respiração, a presença está na respiração, respiração consciente. Você sabe que você está respirando. Não precisa elaborar nenhum tipo de respiração para isso. Uma única respiração pura e simples é uma meditação consciente. Uma única respiração consciente é uma meditação. Então, o que se vê acontecer, na maioria das vezes, muito, infelizmente, muito frequente, as pessoas seguirem com seus velhos hábitos. Você abandona a religião, né? Então, de repente, lá, hipoteticamente, você não quer mais saber de religião. Aí você se torna espiritualista, que eu tenho falado muito para ficar claro, né? Espiritualismo é ideologia. Então você vai deixar de praticar determinados rituais, acreditar em determinadas coisas para praticar novos rituais, novos para você, né? Novos rituais para incorporar novas crenças, novos dogmas. Você trocou 6 por meia dúzia e continua fugindo de si mesmo. É o que mais se vê na humanidade, na realidade. Então, tudo se trata, ser espiritual não é a mesma coisa que ser espiritualista. Ser espiritual é quando você se dá conta de você mesmo, você olha para si mesmo e diz: puxa, eu estou fazendo determinadas coisas erradas. Então, erradas no sentido de que estão me levando para longe do meu objetivo, para longe de mim mesmo. Então, vou passar a buscar fazer as coisas certas, no sentido de coisas que me levem para a minha essência, que me levem para mim mesmo. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, só trocando nomes e formas, você não vai chegar lá. Você vai continuar se afastando de si mesmo. E é o que mais se vê. Existe uma necessidade muito grande de fugir de si mesmo, porque nós não gostamos de encarar os nossos demônios, as nossas próprias sombras. Nós não gostamos de admitir, o nosso ego, né, não gosta de admitir que a inveja está em nós, que a preguiça está em nós e não no outro. É muito mais fácil apontar o dedo para o outro e dizer: fulano é arrogante, é soberbo, enfim, o que for. É muito mais fácil eu ir assistir uma partida de futebol, eu ir assistir um filme, eu ir assistir uma novela. É muito mais fácil eu ir assistir a notícia, mesmo que tudo isso seja veneno. Inclusive na alimentação é muito mais fácil eu beber bebidas alcoólicas ou bebidas cheias de açúcar, que são puro açúcar, puro veneno, produtos químicos praticamente injetados no nosso organismo. Para que a gente precisa de tudo isso? Não, gente, a gente não precisa. Essa que é a grande verdade. O que nós estamos tentando fazer é tapar o furo, é tapar o buraco gigantesco, o vazio gigantesco das nossas vidas sem sentido. Tudo porque nós acreditamos,
Tudo porque nós somos doutrinados, ensinados a acreditar. Então a gente acredita sim no sistema financeiro, a gente acredita no sistema educacional, a gente acredita no sistema, a tão falada Matrix que está aí. A Matrix só existe porque nós acreditamos nela. É bem interessante isso. Se nós deixarmos de acreditar e passarmos para o patamar seguinte, que é a consciência, que é a presença, a Matrix, o sistema, rui por si só. Não precisa revoluções armadas, não precisa ideologias de esquerda, de direita, não precisa nada disso. Precisa eu tomar consciência do meu papel no mundo. Precisa eu começar a fazer as coisas mais simples. Cuidar do meu lixo, do lixo que eu produzo, observar como as coisas funcionam, tudo isso a partir do autoconhecimento. Eu comentei num vídeo anterior que eu já faz 4 ou 5 anos que eu não consumo nada em latinha, né, latinhas de alumínio. Então eu fico pensando o tanto de lixo que eu deixei de produzir com isso. Só eu, indivíduo, só eu, o tanto de lixo que eu deixei de produzir com isso. Um detalhe, uma coisa que eu estou falando, um ponto focal que eu estou falando para citar como exemplo. Imagine esses anos todos que eu consumia refrigerante, cerveja, nada, zero. Agora imagina uma população inteira. Porque não precisa, gente. O mundo vive muito bem. Como eu disse, precisa por um erro de interpretação onde você acha que é necessário, que necessita dessas coisas para preencher o seu vazio. Mas se você preencher o seu vazio dentro de você mesmo, você por você mesmo, então você vai descobrir que não é necessário. Nada disso. Que o vazio é preenchível sem nada exterior. Então a gente começa a tomar consciência, a gastar menos água, a gastar menos luz, quer dizer, a consumir menos recursos, né? Até surge uma economia também aí, né? Uma economia de dinheiro, porque a gente se torna mais econômico, né? Sacolas plásticas, né? Eu tenho uma situação bem interessante aqui que aqui onde eu vivo, os mercados não economizam em sacolas plásticas. Praticamente cada item é colocado numa sacola separada, é uma coisa incrível. Se eu vou no mercado comprar meia dúzia de coisas, eu saio de lá com meia dúzia de sacola. Então eu não coloco sacola fora como lixo. Eu sempre reaproveito de alguma forma, né? Usando elas de container, né, de lixo. Então eu uso as minhas sacolas para jogar o lixo dentro e não o contrário, jogar elas dentro do lixo, né? E então a gente se torna consciente nessas coisas mais simples do dia a dia. E outra coisa que a gente começa a mudar os hábitos, né? Mudar os hábitos nem é a expressão correta, você começa a abandonar os hábitos, não fazer nada por hábito, e sim por descoberta, e sim pela gratificação natural que existe na descoberta de coisas novas, diferentes daquilo, novas no sentido de diferente daquilo que você fazia. Então, os seus gostos alimentares, seus gostos de vestimenta, os seus gostos de pensamento, inclusive, os seus gostos emocionais, pensamentos e emoções, você larga de vez, quer dizer, o autoconhecimento te leva a abandonar os seus apegos. E a maioria das pessoas não está disposta realmente a desapegar. Esse é o problema, isso aí os mestres têm tentado ensinar. A Buda, 2.500 anos atrás, já disse, a grande causa do sofrimento humano é o apego. E a gente não experimenta, muitas vezes passa uma vida inteira sem experimentar coisas diferentes. O desconhecido é aterrorizante para a maioria das pessoas que sentem prazer no sofrimento
descobrem um determinado nível de prazer em sofrer, em se vitimizar. E a raiz de tudo isso, a raiz de toda essa confusão está na crença. Então, se você descobrir em si mesmo quais são as suas crenças e começar a questionar por que eu acredito nisso, por que, seja lá o que for, gente, por que eu acredito no sistema financeiro, por que eu acredito na política, a gente está aí já de novo em época de eleição e se ouve a mesma baboseira ridícula de sempre. Agora vai, esse é o melhor, nesse você pode confiar. Gente, a questão nem está... está também, lógico, né? Porque a origem do sistema está no indivíduo. Mas qualquer pessoa que estiver lá vai se adequar ao sistema porque não tem outro jeito de fazer as coisas ou de não fazer as coisas. Então qualquer um, não é uma questão de você colocar lá A ou B, esquerda ou direita, o sistema funciona de determinada maneira. Aquilo que nós chamamos de democracia nunca existiu, nem lá na sua origem, na Grécia Antiga, né? Demos, que é povo, e cracia, que é governo, governo do povo, nunca existiu, sempre foram as oligarquias governando. Mas você acredita, porque alguém disse que democracia, o que se chama de democracia, porque o que se chama de democracia é atualmente uma utopia, não existe. Então, só na sua cabeça que existe, porque você acredita. Democracia não tem nada a ver com voto, é algo muito mais profundo. Democracia não tem nada a ver com qualquer pessoa poder ser candidato a vereador, isso não tem nada a ver com democracia. Toda vez que você precisa de uma instituição, você é deixado de fora. O rico atropela uma pessoa e ele sai ileso. Isso aí nós estamos cansados de saber. Então, democracia é o acesso à instituição. O pobre rouba uma galinha e vai preso. Enfim, não é o tema. O tema é acreditar, mas está dentro do tema. O tema é acreditar. Por que a gente acredita? Então, quando me perguntam, é lógico, eu comecei falando, né, que as pessoas me perguntam, você acredita em determinada coisa? O que você acha de determinada coisa? Não é uma questão de acreditar. É óbvio que, em termos de comunicação, eu já sei profundamente o que a pessoa está querendo saber, né? Então, eu já não tenho mais apego com essa palavra para dizer eu acredito ou eu não acredito. Então, eu uso outros meios para me expressar que não envolvam a palavra acreditar ou crer. E existe muita informação real e distorcida por aí, mas muito mais informação distorcida do que sobre a realidade. O que nós sabemos de história, de política, o que nós sabemos sobre a humanidade é menos 10, eu nem vou dizer 0, eu vou dizer menos 10, porque na soma das dissimulações e das desinformações, nós sabemos somente a mentira. Então, o que nós julgamos, que a história da humanidade aconteceu de determinada maneira, por determinadas razões, não é verdade. E é menos 10. O que eu quero dizer é que não chega nem a 1% do que é a realidade. Então, você pode se perguntar, mas da onde muitas pessoas recebem informações que contradizem o conhecimento comum, que contradizem o senso comum? Há escolas, há lugares que guardam o conhecimento verdadeiro há milênios, escolas sérias, escolas iniciáticas, verdadeiras, que guardam o conhecimento, que tem o papel, que exercem o papel de conservar o conhecimento humano para ir liberando na medida em que a humanidade cresce em consciência.
Então, o fato de determinados setores da humanidade terem barrado o conhecimento para que ele não chegue até nós, não significa que a verdade não esteja lá. A verdade está lá. Alguém barrou a verdade sobre as coisas para que ela não chegue até nós. E eu tenho dito e vou repetir, a verdade é muito mais fantasiosa do que a nossa mais ousada fantasia. Nem a nossa mais ousada história de ficção chega perto do que é a verdade, essa que a gente não vê, porque ainda não estamos conscientes dela. É mais ou menos assim, estar consciente é mais ou menos assim. Você faz um trajeto todos os dias. Isso deve ter acontecido com qualquer um de vocês que esteja me ouvindo ou me assistindo. Faz o mesmo trajeto todos os dias e num belo dia você olha uma árvore e diz: nossa, que árvore linda! Você pode ter feito aquele trajeto 10 anos e de repente você se dá conta que aquela árvore esteve ali desde sempre, mas você não a via, porque você estava inconsciente, você não estava presente. É só um exemplo. Então, a verdade é a mesma coisa, ela está aí, ao nosso redor e dentro de nós, mas a gente não vê porque a gente está sempre distraído dentro da nossa mente, distraído dentro do nosso mundo e distraídos dentro do mundo, porque o mundo é a mente. Então, por isso a gente não vê. A crença, qualquer tipo de crença, o acreditar é a razão pela qual nós não vemos a verdade que está aí o tempo todo, porque nós criamos um mundo dentro de nós, dentro da nossa mente. Isso pode ser uma criação condicionada do meio externo e pode ser uma escolha, mas a nossa escolha sempre vai ser condicionada, então nem chega a ser uma escolha, nem é uma escolha, na verdade sempre é condicionamento. Então nós vemos o mundo de uma forma condicionada. Podemos deixar de ver isso de forma condicionada, basta deixar de acreditar, basta viver num estado de não crença. Eu não acredito mais. Ou eu sei ou eu não sei. Isso não quer dizer que você se torna um negador, um negacionista. Você se torna um cético. Vale explicar outra vez que ser cético não é igual a negar, que essa é uma confusão comum que tem por aí. Eu sou cético, portanto eu nego. Não, isso não é ser cético. Ser cético é colocar as coisas em perspectiva. Eu não acredito e não nego. Estou aberto à experimentação, estou aberto ao saber. Claro que eu falando isso aí parece que seja uma escolha mental, uma postura mental, e realmente começa na mente, mas você tem que incorporar isso, você tem que interiorizar esse estado de ser, porque ser cético é um estado de ser. Você se coloca numa posição de estar aberto a todas as experimentações. A Terra é quadrada? A Terra é redonda? Retangular? Não sei, eu nunca fui lá fora ver, eu estou usando um exemplo apenas. Agora, as evidências apontam para determinada coisa. Todo o resto do universo é de determinada forma. Mas mesmo assim, é importante na sua vida, no seu dia a dia? Não, eu estou dando só um exemplo. O importante no seu dia a dia é o autoconhecimento. Então, para que dedicar energia num conhecimento, num acúmulo de conhecimento inútil que pode ainda estar errado porque você não tem como comprovar para si mesmo e isso não vai trazer nenhum benefício para a sua vida, só um acúmulo mesmo, um espaço ocupado dentro da sua memória, quando você deixa de lado o conhecimento de si mesmo. Adianta acumular conhecimento, qualquer tipo de conhecimento dentro de você, sem você conhecer a si mesmo? Não adianta.
Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, que é você, e todo o resto vos será acrescentado. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Dá uma olhadinha nos cursos na descrição logo abaixo, pode ser que tenha algum que te interessa. Compartilhe e divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. E contribua com o canal, a sua contribuição é muito importante. O número da conta é sempre deixado logo ali abaixo. Um grande abraço e até sempre!